Olá, o tema da aula de hoje, revisionismo histórico, já foi assunto do segundo encontro dessa série de aulas, quando ainda eram as aulas lives, né, antes dessa versão repaginada. Volto a esse tema com dois propósitos, né, um pouco mais prático, fazer uma versão um pouco mais enxuta, né, desse tema, daquele encontro, mas porque se trata ainda de um tema, hoje em dia, mais urgente do que nunca, né, e ao qual é preciso sempre retornar de algum modo. E o que vem a ser revisionismo? A primeira tarefa talvez seja fazer uma distinção entre revisionismo e negacionismo, né? Embora muito próximos e até certo ponto pode-se afirmar que o revisionismo é uma variação, né, do negacionismo. Eles não são a mesma coisa, né? Não são sinônimos. O negacionismo, como o próprio nome já sugere, é uma tendência, uma vertente, né, que nega evidências, que nega acontecimentos históricos. Ao passo que o revisionismo, né, sob pretexto de revisitar acontecimentos históricos, quase sempre eventos trágicos, traumáticos, violentos, né, como o mesmo Holocausto, como a ditadura, é, terminam por, seja distorcendo determinadas características, seja minimizando, né, alguns aspectos, seja distorcendo e mesmo negando ainda, né, outros, termina por legitimar, por justificar, de algum modo, esse mesmo acontecimento. De acordo com o historiador italiano Enzo Traverso, essa palavra camaleão, que é o revisionismo, ela implica o que ele chamou de uma virada ético-política, na forma de olhar o passado, apelando, e eu o cito, a uma forma de inexistencialismo, de acontecimentos e realidades passadas. Seja esse inexistencialismo tomado no sentido muito amplo, seja tomado, ou seja, negando a existência de alguns aspectos, de acontecimentos históricos. E de que maneira opera, o discurso e a narrativa revisionista? Um dos aspectos, dessa narrativa é que ela justamente se constitui manipulando, e distorcendo características que são próprias aquilo que o historiador francês Michel de Certeau chamou de operação historiográfica. O discurso revisionista não é um discurso relativista, muito pelo contrário. Um dos traços, uma das características dos revisionismos é justamente o quanto eles reivindicam, um discurso que mimetiza, aquele que é próprio à história, em especial a história acadêmica, a história disciplinar, inclusive e principalmente o Estatuto de Verdade. Por outro lado, é preciso deixar isso muito claro, esse discurso revisionista, ele se esforça por parecer o que ele não é, ainda que ele se esforce e reivindique mesmo, uma aproximação é, da operação historiográfica, ao distorcer o que é próprio a essa operação, ele se afasta e se nega, como um discurso ou como uma narrativa historiográfica. Então, talvez a melhor forma, de entender o revisionismo seja tomá-lo pelo que ele não é. Ele não é um esforço para escrever e pensar a história, ele não é a escrita de um relato verdadeiro, ele não é a revisão, apesar do nome, ele não é a revisão de leituras historiográficas pregressas, porque ele não se propõe, ele não pretende dialogar, com essas narrativas, ele pretende confrontá-las e desqualificá-las. Ele também não é uma narrativa, não é uma operação, que tenta obter ou construir outras explicações do passado mediante novas evidências, que é o que é próprio à historiografia. Historiadores e historiadoras estão permanentemente revisitando o passado, propondo novas leituras e novas interpretações, abrindo perspectivas novas frente a evidências, frente a fontes que ou não eram conhecidas ou são relidas, são reinterpretadas à luz de novos acontecimentos, à luz de novas leituras, de um outro arcabouço teórico que permite
que fontes, mesmo aquelas já conhecidas, né, possam passar por uma releitura, né, por uma nova interpretação. Sinteticamente, né, o revisionismo é, em última instância, um esforço para apagar acontecimentos, seja em sua totalidade, seja parcialmente. Nas palavras do historiador Pierre Vidal-Naquet, autor de um dos livros mais conhecidos sobre o discurso negacionista e revisionista, os assassinos da memória, trata-se de um empreendimento, de um esforço, diz o Naquet, de substituir a verdade insuportável pela mentira tranquilizadora. No Brasil, o avanço, do discurso revisionista coincide, e não por acaso, com o avanço da direita, e em especial da direita, embora não só, da direita conservadora. Nos últimos 20 anos, início aí dos anos 2000, uma série de narrativas revisionistas passam a ganhar uma visibilidade mais expressiva, seja no mercado editorial, que aprova a série dos guias politicamente incorretos da história do Brasil, da América Latina, do mundo, seja em outros suportes midiáticos, e agora, mais recentemente, o suporte audiovisual, de que é exemplar o caso da empresa gaúcha Brasil Paralelo, responsável já por uma pequena série de documentários revisionistas, de que é mais conhecido o documentário em que ela trata da experiência do período autoritário da ditadura brasileira, chamado Brasil 1964, entre armas e livros. Um fenômeno midiático com milhões de visualizações em um curto espaço de tempo, Brasil entre armas e livros, comete inúmeros erros factuais, distorce evidências, cria uma narrativa em que a fronteira entre a pesquisa e o invencionismo é completamente diluída, tudo com um propósito claramente ideológico, o de justificar e legitimar a experiência autoritária, seja afirmando a sua necessidade, seja negando determinados aspectos e características desse mesmo período. Então nós temos, ao longo de 2 horas e tanto de filme, uma narrativa que afirma, entre outras coisas, que existiu um golpe de Estado, mas que ele foi necessário, que o golpe foi um marco na manutenção da democracia brasileira, porque evitou que o Brasil mergulhasse numa ditadura comunista. Não existiu, quer dizer, e aí um aspecto negacionista, de acordo com o documentário, não existiu o terror de Estado, mas violências pontuais, a revelia do regime, porque no fim das contas os terroristas de verdade, a violência de verdade, estava na esquerda. E ainda uma visão teleológica que atravessa essa narrativa revisionista, segundo a qual a esquerda, derrotada na guerra com as armas, direcionou seus esforços ao que o documentário chama, repercutindo um discurso muito presente na extrema-direita, a esquerda lançou-se naquilo que eles chamam de guerra cultural. E nessa guerra a esquerda foi vitoriosa, de acordo com essa lógica, de acordo com esse discurso, razão pela qual ela monopolizou durante muito tempo as narrativas sobre a ditadura. Razão pela qual toda a historiografia acadêmica, já que a universidade foi tomada de assalto por essa guerra cultural e pela esquerda, razão pela qual toda a historiografia acadêmica afirma e reafirma a existência da ditadura, da violência e do terror de Estado. Então, o documentário da Brasil Paralelo, entre outras coisas, é também uma narrativa que escolhe como uma espécie de inimigo a ser combatido o discurso acadêmico, a universidade e, mais particularmente, a produção historiográfica acadêmica, a historiografia disciplinar.
E para encerrar, então, ou para começar a encerrar, né? Quando nós falamos em revisionismo e em negacionismo, a gente tem que ter claro que o que está em jogo, né, é a disputa pelo passado, né? É o modo como nós escolhemos, né, visitar, conhecer e narrar o nosso passado. E, obviamente, né, quando eu falo que o que está em jogo é uma escolha, ou o modo como nós escolhemos o passado, isso também significa uma tomada de posição em relação ao presente. Né? A forma como eu escolho narrar o passado, seja reiterando aspectos desse passado, confrontando aspectos desse passado, seja justificando ou negando aspectos desse passado, né, diz muito sobre o modo como eu organizo, né, como eu escolho me conduzir no presente. Então, quando o discurso revisionista, como por exemplo da empresa Brasil Paralelo, né, rejeita, apaga, silencia, oculta, né, nega determinados aspectos do passado, como, por exemplo, a violência e o terror de Estado perpetrados, né, pela ditadura brasileira durante 2 décadas, né, o que ela propõe é, ao subtrair, né, da nossa história tensões, fissuras, formas de violência, né, impor sentidos únicos e autoritários para a história e para a própria vida. Então, ao legitimar, né, a violência passada, né, ao naturalizar, ao neutralizar, né, as violências do passado, o que o discurso revisionista produz, no fim das contas, né, é uma outra forma de naturalização, é uma outra forma de normalização, que diz respeito, por quem incide, sobre o próprio presente. Nas palavras do Bruno Leal, historiador e responsável, né, pelo site e pelo canal Café História, né, e eu cito, né, esses grupos entenderam, ele diz, que a manutenção de seus privilégios historicamente construídos depende, fundamentalmente, do controle da narrativa sobre o passado. Como diria o George Orwell, né, no romance distópico 1984, que, aliás, muito curiosamente, né, o tempo todo mencionado, né, por sites e por narrativas de extrema direita, né, que parecem ignorar que Orwell foi, né, um homem de esquerda identificado e simpático, né, aos socialismos não autoritários. Quem controla o passado controla o futuro. Quem controla o presente controla o passado. E por fim, né, como combater, como fazer frente, né, ao discurso revisionista? A primeira coisa é ter claro que o discurso revisionista não é um fenômeno localizado. Né? Ele pretende mais do que tecer uma narrativa, impor formas de conduta, né? Produzir sensibilidades, né? Orientar, produzir novos imaginários, né? Novas percepções de passado e, como eu disse, de presente. A história, né, e aos historiadores e historiadoras, né, há vários caminhos, nenhum deles muito cômodo, nenhum deles muito fácil, né, de se fazer frente ao revisionismo. Né? Buscar constantemente, né, a produção de novas fontes e arquivos, né, ampliar, né, a noção de fonte e de arquivo, incorporando narrativas, linguagens, discursos que deem conta, né, de lançar luz, né, sobre dimensões sensíveis do passado, né, evitar uma história vitimizadora. Né, é preciso sim falar do sofrimento, é preciso sim falarmos, né, da dor, é preciso sim reiterarmos, né, a dimensão trágica do passado, mas podemos também e precisamos também, né, fazer uma história das lutas, e não apenas das grandes lutas, né, mas das pequenas lutas, das pequenas resistências. É preciso desnaturalizar o poder. Né? É uma tarefa que cabe à história e aos historiadores, né, mostrar que todo poder, mesmo o mais autoritário, mesmo o mais violento, né, ele é um poder efêmero. Né? Ele tem um começo, tem um fim. Né? E esse fim é resultado, né, das muitas formas de resistência que se opõem a esse poder. Né? Mesmo o mais violento, mesmo o mais autoritário. E não menos importante, né, é preciso exercer a história, né, fazer da história uma crítica constante
do presente. E como fazer isso? É preciso que nós, historiadores e historiadoras, estejamos constantemente atentos, né, à importância de transmitirmos ou de encontrarmos, né, canais e meios de transmitir o nosso conhecimento a públicos mais amplos que não apenas o público especializado, né, o público acadêmico. Repensar formas, né, ou pensar novas formas de distribuição e de circulação do saber, da produção historiográfica. Né? Voltarmos, né, a nossa atenção à educação popular e à história pública e participar ativamente dos debates contemporâneos, né? Tomar posições políticas e tomá-las publicamente. Acho que o papel da história e, obviamente, dos historiadores e historiadoras, né, é essa sensibilidade ao presente, né? É não escapar ao debate público, antes, pelo contrário, é tomar posição, confrontando, né, esses discursos e práticas que pretendem, negando, né, seja parcial, seja totalmente o passado, justificar, legitimar e naturalizar, né, a violência presente. E eu encerro essa aula lendo uma passagem, né, do Pierre Vidal-Naquet, do livro que eu já mencionei ainda há pouco, Os Assassinos da Memória, que me parece ser uma tomada de posição que também nos diz respeito a nós, brasileiros e brasileiras, frente aos discursos revisionistas que têm se insinuado, né, cada vez mais no cenário atual. Cito Naquet e, citando, encerro. Estabelecer uma regra para mim. Podemos e devemos discutir sobre os revisionistas. Podemos analisar seus textos como fazemos a anatomia de uma mentira. Podemos e devemos analisar seu lugar específico na configuração das ideologias, questionar-nos sobre o porquê e como apareceram, mas não discutir com os revisionistas. Pouco me importa os revisionistas serem da variedade neonazista ou de extrema esquerda, pertencerem no plano psicológico à variedade pérfida, perversa, paranoica ou simplesmente à variedade imbecil. Não tenho o que lhes responder e não responderei. Esse é o preço da coerência intelectual. É isso. Fiquem em casa, se cuidem. Nos vemos na próxima semana e, como sempre, vida longa e próspera.